Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje pro vídeo dessa segunda-feira eu vou falar sobre um tema que surgiu aí no final de semana e que na minha opinião foi meio pouco divulgado aqui no Brasil, pelo menos chegou a mim sem querer, eu acabei vendo isso ao acaso, vendo notícias de esporte e não chegou muito nem em Twitter, nem em Instagram, nem em canais de YouTube que eu sigo, então acho que é um conteúdo interessante para que vocês saibam também, que são algumas mudanças que vão acontecer na regra do futebol a partir da próxima temporada europeia. Então ali o segundo semestre, né? E já vai começar a ser implantada na Copa do Mundo agora do meio do ano. São algumas regras, principalmente sobre VAR e tempo que é perdido ou adicionado em situações específicas. Essas mudanças elas foram autorizadas pela International Board, a famosa IFAB, que é quem é responsável por gerir as regras do futebol. É como se fosse um conselho paralelo ali à FIFA, e aí, obviamente, a FIFA ela também entra junto nessa discussão e faz o regulamento para todos os campeonatos que seguem o modelo FIFA. Então as mudanças, elas têm aí um objetivo de dar mais agilidade para o jogo e reduzir percas de tempo com ceras, digamos assim, com coisas que realmente seriam desnecessárias, para deixar o jogo mais dinâmico, que é uma preocupação muito grande, né, do futebol nos últimos tempos, o dinamismo do jogo e como que a gente poderia mudar isso. Então eu vou entrar agora nas principais mudanças que foram aprovadas pela IFAB e que vão afetar a gente no nosso dia a dia também no futebol brasileiro em muito breve, e dar minha opinião sobre cada uma, se eu acho que ela de fato é interessante ou se poderia ser um pouco diferente. Vamos então às principais mudanças. Bom, tá aqui agora na tela as principais mudanças que foram aprovadas pela IFAB e vão entrar em vigor. Começando por cobranças de lateral. Se a cobrança do lateral demorar mais de 5 segundos a partir do início da contagem do árbitro, haverá uma reversão do lateral. Isso aqui é para seguir a mesma linha da questão dos tiros de meta, que já ocorreu a mudança, né? A partir do momento em que o goleiro põe lá a bola e o árbitro começa a contar, se eu não me engano são 8 ou 10 segundos. E se isso estourar, é escanteio para outro time. Agora a lateral tem uma lógica parecida. A gente já tem aqueles conezinhos que melhoraram muito a dinâmica de lateral, que o gandula põe a bola no cone e o jogador pega a bola no cone para poder bater o lateral. Essa regra dos 5 segundos vai deixar o jogo mais dinâmico, vai parar de ter aquela enrolação de trocar o lateral, de ficar secando a bola, e nisso aí vai 30 segundos, né? Acho uma mudança interessante. Tiros de meta. Se a cobrança demorar mais de 5 segundos a partir do início da contagem do árbitro, será marcado escanteio para o adversário. Isso aqui é o que eu falei anteriormente. Era 8 ou 10, agora serão 5. No futebol brasileiro a gente viu muito pouco, né, algo realmente mudar nesse sentido. Eu acho que teve uma marcação em Série A, que foi o Cássio, que estourou os 8 ou 10 segundos e aí foi escanteio, mas é algo incomum, porque uma vez que você coloca esse tipo de punição, fica muito claro para o goleiro quando o árbitro começa a contar com o dedo. E acaba que acelera de fato o jogo. Acho justo, acho válido, igual a cobrança de lateral. Substituições, essa é interessante. O jogador vai ter 10 segundos para sair do campo após a placa que indica alteração subir. Quando o quarto árbitro sobe a plaquinha e gira sem a plaquinha, o jogador que vai sair tem 10 segundos para deixar o campo. Caso não cumpra, o substituto entrará em campo com 1 minuto de atraso. Isso aqui é interessante porque você pode argumentar: ah, mas e se o cara estiver muito longe, né? Pô, o cara estiver lá na ponta ou do outro lado do campo, ele sai pelo outro lado do campo. Isso é uma coisa que os árbitros muitas vezes pedem e os jogadores não fazem, né? Eles vêm até o lado do campo que está o companheiro e tudo mais, e com isso perde-se muito tempo. Com essa regra dos 10 segundos, dependendo da distância que ele tiver do ponto da substituição, ele é obrigado a sair por outro lugar. Porque senão não vai dar tempo, 10 segundos, o cara sai correndo igual um maluco. Então, eu também acho uma mudança interessante. E essa punição do substituto entrar com 1 minuto de atraso é exatamente porque o árbitro não pode forçar o jogador a sair em 10 segundos. Se o cara quiser, ele pode enrolar para perder tempo. Só que aí ele tem pelo menos algum tipo de punição relativo a isso, que é o time ficar com 1 a menos durante 1 minuto. E aí o árbitro tem que cronometrar esse minuto e aí mandar o jogador voltar. Isso aqui pode dar umas confusões, tá? Certamente vai acontecer do árbitro deixar um pouquinho mais de 1 minuto num lance e aí ter um gol, e aí o time vai reclamar porque jogou com um jogador a menos por segundos a mais. Pode ter certeza que isso vai acontecer. Mas eu acho uma mudança interessante, porque coíbe que o cara faça cera. Se ele quiser sair rápido, normal, ele vai continuar saindo como já faz hoje. Se o jogador quer sair de campo, ele não demora mais de 10 segundos. 10 segundos é bastante tempo. Então, assim, acho uma boa substituição, não,
uma boa mudança. Mais uma mudança aprovada pela IFAB. Atendimento médico. Todo jogador que for atendido pela equipe médica precisará ficar pelo menos 1 minuto fora de campo. Então sempre que o médico entra para passar o famoso gelol, o spray mágico, aquela aguinha, vai fazer com que o jogador tenha obrigação de ficar 1 minuto fora do campo. Acho também muito positiva essa mudança. Porque a gente vê muito no futebol brasileiro, o jogador cai no chão, fica 2 minutos fingindo que tem câimbra, aí o médico entra, o médico fica mais uns 2, 3 minutos, e aí o jogador levanta e vai jogar. Assim, ele não tinha nada, né? Pô, ninguém que tá com essa dor tremenda levanta e sai dando pique. Isso quer dizer que o cara não tinha nada, ele tava gastando tempo. Ele pode continuar a fazer isso? Pode. Só que ele vai ter que ficar 1 minuto fora do campo. Então, se ele estiver fazendo cera, ele vai deixar o time dele na desvantagem. Se for para parar um ataque, isso quer dizer que vai ter um ataque do outro time com o seu time com um a menos. E sem estar pensado para marcar com um a menos. Então, isso pode ser algo bem prejudicial. Também acho que os jogadores vão forçar uma barra aqui, até que comece a dar mais merda. Quando começar a rolar uns gols por causa disso, vão parar de cair e ficar fazendo essa cerinha. Outras 2 mudanças agora que são as relacionadas ao VAR. A gente tem o VAR em escanteios agora, que eu não sei se é tão útil assim. Por quê? O árbitro de vídeo poderá interferir em situações rápidas caso o árbitro marque erroneamente um escanteio ou um tiro de meta, sem necessidade de consulta no monitor. A parte da consulta no monitor é óbvia, porque é um erro factual. Ele vai olhar a imagem e ver, bateu ou não bateu, é escanteio ou tiro de meta. Beleza. O problema é essa questão das situações rápidas. Escanteios às vezes acontecem várias vezes no jogo, e pelo dinamismo do futebol, às vezes um escanteio que é batido rapidamente pode gerar uma situação de gol. Isso já aconteceu mais de uma vez. Na verdade, já aconteceu várias vezes. E como o VAR ele vai poder interferir, eu não sei como é que isso vai ser posto em prática. Toda vez que for um escanteio, o árbitro vai pedir para segurar a cobrança? Isso muda a dinâmica do escanteio. Você vai anular a possibilidade de ter escanteios batidos rapidamente. Porque se o cara bate rápido, o VAR não tem tempo de anular um lance. Aí é gol. Se é gol, a bola já voltou a rolar. O VAR não pode mais modificar esse escanteio. Então isso pode deixar o futebol, na verdade, menos dinâmico. Porque o que são situações rápidas? Vai ter muita discussão em casos que o VAR vai interferir, em outros que o VAR não vai interferir, vai voltar, e aí um é gol, o outro não é gol, isso vai mudar resultado de jogo e vai ter time que vai corretamente reclamar. Porque o árbitro julgou que não era uma situação rápida. Tipo assim, é algo muito estranho. Eu entendo o ponto de vista, porque tem várias situações de escanteio que se tornam gols, então o escanteio que é marcado erroneamente, ele não pode ser tirado pelo VAR. Aí o cara bate escanteio, é gol de cabeça. O VAR não pode voltar porque foi lance de gol, porque a bola foi posta em jogo depois do erro. Então eu entendo o porquê deles colocarem esse VAR em escanteios, mas eu acho que vai ser muito difícil de aplicar isso como a letra fria da lei gostaria que ele fosse aplicado. A ideia é que não se tenham mais escanteios errôneos que resultem em gols. Só que, para ter de fato isso, o VAR vai ter que checar todos os escanteios. Em algumas situações, isso pode atrapalhar o jogo. Talvez tivesse uma solução melhor. Eu não tenho uma solução melhor, tá? Então valeu. Mas aqui eu não concordo 100% com a mudança. E por último, o VAR em segundo cartão amarelo. O árbitro de vídeo poderá interferir em casos de possíveis erros, óbvio, quando um jogador for expulso após receber o segundo amarelo. Essa é uma mudança que para mim era muito óbvia até antes. Eu nunca entendi por que o VAR podia entrar para tirar um vermelho direto e não podia entrar para tirar um segundo amarelo que resulta em um cartão vermelho. Que pro jogo é a mesma coisa. Um time é prejudicado da mesma forma se um jogador tomar o segundo amarelo ou um cartão vermelho. Então, como é uma punição capital, e aí por punição capital você tem pênalti e expulsão, e um segundo amarelo é uma expulsão, eu achava muito engraçado que o VAR entra no pênalti, no vermelho, mas não no amarelo que gera vermelho, porque ele é uma punição capital da mesma forma. Na teoria não, né? Porque ele é um amarelo, mas o resultado dele, a consequência dele é uma punição capital. Então, eu nunca entendi por que não podia entrar, porque já tiveram vários erros bizarros de segundo cartão amarelo, que prejudicam profundamente uma equipe. Então aqui eu gosto muito. Eu acho que de todas essas, a que eu mais gosto é o VAR em segundo cartão amarelo. Porque como já resulta em uma expulsão, se o juiz errou, ele expulsou o cara.
já vai ter confusão, o jogo já vai parar. Então isso não tira dinamismo e isso consegue corrigir muita injustiça, que prejudica em muito o resultado de uma partida. Gosto demais dessa mudança. Então, no final das contas, eu acho que uma das mudanças do VAR é excelente, a outra é meio duvidosa. E das 4 mudanças de tempo para deixar o jogo mais dinâmico, eu gosto muito da de atendimento médico, acho que isso é muito útil porque acontece bastante cera com atendimento médico, e acho que substituição, tiro de meta e lateral tem um impacto menor. Até tem impacto, mas tem um impacto menor, porque em vários momentos críticos também, o árbitro não pega tão pesado assim, até começar a contar demora já uns segundos. Então, no fundo, impacta pouco no futebol. O de lateral, o de tiro de meta e substituição. O de atendimento médico é muito legal, o VAR em escanteios é meio mais ou menos e o VAR em segundo cartão amarelo é perfeito. O cômputo geral é positivo. Eu acho que são mudanças positivas que vão ser muito bem aplicadas na Copa, porque todo mundo quer jogar o tempo inteiro numa Copa do Mundo normalmente, e depois a gente vai ver como serão as aplicações para as diferentes escolas de arbitragem, na Europa, na América do Sul, porque isso são mudanças da IFAB, que a FIFA adere e transmite para todo mundo que a segue. Por exemplo, a Conmebol, a UEFA, a CBF, então isso vai chegar aqui também. Só que o árbitro da Alemanha, o árbitro da Inglaterra, o árbitro da Argentina e o árbitro do Brasil apitam de forma diferente. Como que vai ser de fato a aplicação dessas regras nas diferentes ligas? A gente vai descobrir no próximo semestre desse ano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo um pouco mais curto, mais informativo aí dessas mudanças, que eu achei legal trazer, porque acho que muita gente não tá nem sabendo que isso vai acontecer no segundo semestre, já começando nessa Copa do Mundo. Qual é a opinião de vocês sobre essas mudanças? Acham que elas também são válidas, são boas? Deixem aí nos comentários que eu sempre leio tudo e gosto muito da opinião de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.